Os grandes problemas da época não se resolvem com discursos ou com a votação da maioria, mas sim a ferro e sangue. Este era o discurso do primeiro-ministro prussiano Otto von Bismarck, que entra para a história como chanceler de ferro. A história de Bismarck e da unificação alemã estão intimamente ligadas. E é este o assunto deste vídeo. Vamos lá? Essa aula é para vocês, meus afilhados, que já estudaram o Congresso de Viena de 1815. A partir dele, foi criada uma associação de 39 estados formando a Confederação Germânica, inclusive com a Prússia e com a Áustria. A Áustria era contrária à unificação, mas a Prússia era favorável. Visando uma unificação econômica, a Prússia propôs, em 1834, a formação do Zollverein. Zollverein era uma união alfandegária, aduaneira, que permitia a livre circulação de mercadorias entre todos os estados germânicos, exceto a Áustria. A Áustria foi excluída do Zollverein. Com isso, a Áustria se enfraqueceu. Já a Prússia se modernizou, se industrializou, pois no seu território possuía enormes jazidas de ferro e carvão e possuía uma burguesia bem vigorosa. A Prússia se tornará o estado mais industrializado da Confederação Germânica. Até a Prússia chegar. Agora vamos para os estados germânicos, porque que as coisas ficam mais complicadas. Basicamente o que hoje conhecemos como Alemanha e Polônia eram vários reinos, ducados, principados e cidades livres e independentes. No entanto, eles eram próximos, pois na sua grande maioria falavam alemão. E inclusive no Congresso de Viena foi criado a Confederação Germânica, que não era exatamente um país, era mais uma associação política e econômica. E a ideia de criar realmente um país chamado Alemanha, que incluísse todos os povos alemães, era algo muito discutido entre os governantes e entre a população alemã em geral. Porém, colocar isso em prática era outra história. Existiam basicamente... A Primavera dos Povos de 1848 atingiu os estados alemães. Mas essas revoluções de 1848 acabaram sendo sufocadas na Áustria. E em 1850, o imperador austríaco Francisco José convidou o rei da Prússia, que era o Frederico Guilherme IV, para uma reunião e deu um ultimátum. Disse para a Prússia que ela recusaria qualquer tentativa de unificação. O rei prussiano teve que aceitar. E essa humilhação dele entrou para a história como o recuo de Olmütz. Só que as coisas vão mudar. Vão mudar quando em 1861 sobe ao trono da Prússia Guilherme I, que convida em 1862 para ser seu primeiro-ministro, para ser chanceler da Prússia, Otto von Bismarck. Como a Áustria estava passando por vários problemas internos, e no mais eles já tinham seu próprio império, que incluía outros povos, o trabalho de unificar a Alemanha ficou nas mãos da Prússia, e de um cara chamado Otto von Bismarck, que virou primeiro-ministro do Reino da Prússia em 1862. E ele já tinha seus planos para tornar a Prússia o estado germânico dominante na região. Bismarck, socialmente, era um Junker, um membro da aristocracia rural prussiana. Mas, politicamente, Bismarck era um monarquista e nacionalista convicto. Percebem? A ideologia nacionalista fará parte da unificação alemã. Bismarck vai ser o arquiteto, o líder dessa unificação alemã. E ele dizia que deveria ser feita a ferro e sangue. Por quê? Ele
investiu na indústria, modernizando a Alemanha. E ele também modernizou o exército prussiano, pois a sua ideia era fazer guerras. E Bismarck fará. São 3 guerras consecutivas. E a pergunta que cai no vestibular da FUVEST: Bismarck, para concretizar a unificação alemã, combateu 2 pontos: a Dinamarca, a Áustria e a França, nessa ordem. A primeira guerra será a Guerra dos Ducados, de 1864. A Prússia de Bismarck, juntamente com a Áustria, vão pedir a posse de 2 ducados, Holstein e Schleswig, de maioria germânica. A Dinamarca não tem nenhuma chance e perde essa guerra. Ao final da guerra, os ducados são divididos, Holstein para a Áustria e Schleswig para a Prússia. A disputa desses ducados dará origem à Segunda Guerra, chamada de Guerra Austro-Prussiana ou Guerra das 7 Semanas, que ocorrerá em 1866, e desta vez a Prússia se une a todos os estados do norte, estados alemães do norte, se une a Piemonte para combater a Áustria. Bismarck tinha invadido militarmente o ducado de Holstein para provocar a guerra contra a Áustria. E a Áustria sai derrotada dessa guerra. Isso foi bom, porque unificou todo o norte da Alemanha. E ele sabia que teria guerra, então também já começou a preparar e modernizar o exército prussiano. A primeira guerra de unificação alemã foi a Guerra dos Ducados, onde a Prússia e a Áustria se aliaram contra a Dinamarca, pois a mesma tinha declarado que os ducados de Schleswig e Holstein eram territórios dinamarqueses, sendo que Holstein fazia parte da Confederação Germânica. Depois de derrotar os dinamarqueses, a Prússia ficou com Schleswig e a Áustria com Holstein. Porém, a divisão desses territórios causaram alguns problemas entre Prússia e Áustria. Isso acabou gerando a Guerra Austro-Prussiana. A Áustria conseguiu o apoio de vários estados germânicos, já que eles tinham influência sobre esses estados. Já a Prússia se aliou com o recém-formado Reino da Itália, com a promessa de lhes dar o território de Vêneto. E a guerra durou mais ou menos 7 semanas, terminando com a vitória da Prússia. No Tratado de Paz, a Prússia anexou vários estados ao norte da Alemanha e criou a Confederação Norte Germânica. A antiga confederação foi desfeita e a Áustria perdeu sua influência sobre os estados germânicos. Porém, ainda faltava esses territórios ao sul. Bismarck sabia que... Ao final da Guerra Austro-Prussiana, a Áustria foi obrigada a assinar a Paz de Praga, onde ela reconhecia a Confederação Germânica do Norte, a neutralidade dos estados alemães do sul e entregaria para o Reino de Piemonte a região de Veneza. Agora, para Bismarck, só restava unificar os estados do sul. A oportunidade de chegar. Até que em 1868 aconteceu uma revolução na Espanha chamada La Gloriosa, que fez a rainha Isabel II abdicar do trono. Agora a Espanha era um reino sem rei. Daí eles mandaram uma carta convidando o príncipe Leopoldo de Hohenzollern para ser o rei da Espanha. Guilherme I, que era o rei da Prússia, e até o próprio Leopoldo não estavam a fim de aceitar. Porém, Bismarck viu nisso a oportunidade perfeita para deixar a França 100% putaça. Então, ele insistiu que Leopoldo aceitasse a oferta. Quando a França descobriu isso, eles ficaram 100% putaços, até porque a Prússia ganharia um forte aliado e deixaria a França encurralada. Então Napoleão demandou que Leopoldo não aceitasse o trono, e ele falou: ok. Poderia ter acabado aqui como vitória diplomática francesa, mas Napoleão mandou um embaixador para falar pessoalmente com Guilherme I, só para ter certeza que Leopoldo não iria realmente aceitar, e também pedir para que o rei prussiano garantisse que nenhum Hohenzollern jamais sentaria em trono espanhol. Guilherme I replicou dizendo que ele não poderia garantir tal coisa, e a conversa ficou meio estranha.
Mais tarde naquele dia, Guilherme mandou uma mensagem para Bismarck, informando sobre o encontro que teve com o embaixador, e disse que ele poderia comunicar à imprensa sobre o ocorrido. Porém, antes de mandar para a imprensa, Bismarck alterou o texto, encurtando e mudando o sentido das frases. Quando esse texto alterado chegou aos jornais franceses, eles ficaram furiosos, pois parecia que o Guilherme I tinha desrespeitado o embaixador e não tinha dado a mínima para as exigências francesas. Não demorou muito para vários franceses irem para as ruas de Paris pedir por guerra. Então, no dia 19 de junho, a França declara guerra oficialmente à Prússia, iniciando assim a Guerra Franco-Prussiana. Com a declaração de guerra vindo por parte dos franceses, os reinos e ducados do sul se alinham imediatamente com a Prússia, e isso ferrou com os planos franceses, já que eles esperavam uma ajuda desses estados, e talvez até da Áustria. Agora, se formos ver pelo lado prussiano da história, tudo ocorreu como planejado. Para concretizar o ideal nacionalista de Bismarck, ele precisava do apoio dos estados germânicos do sul. E ele teria que enfrentar sua eterna inimiga, sua inimiga hereditária, que era a França. O pretexto surge quando o trono da Espanha fica vago e é oferecido para o príncipe alemão de Hohenzollern. Só que esse príncipe ele acaba até recusando. Mas quando o rei prussiano Guilherme I recebe o embaixador francês e a conversa fica meio estranha, o rei da Prússia entrega para Bismarck um telegrama e Bismarck adultera a mensagem, adultera o conteúdo e ele faz chegar esse conteúdo até o imperador francês, que na época, vocês sabem, era o Napoleão III. E parecia que os franceses tinham sido humilhados. E o imperador francês não se faz de rogado e declara guerra à Prússia. Era isso que Bismarck esperava. Agora ele conta com o apoio dos estados germânicos do sul para enfrentar um inimigo comum, que é a França. É a famosa Guerra Franco-Prussiana, uma das principais guerras da unificação alemã. E a França perderá essa guerra. Napoleão III será capturado. Germânica. Então, no dia 18 de janeiro de 1871, no famoso Palácio de Versalhes, que era o palácio dos monarcas franceses, Guilherme I foi coroado o imperador da Alemanha, nascendo assim o Império Alemão. 10 dias depois, o governo francês se rende, dando fim à guerra. E em 1871 acontecerá a coroação do rei Guilherme I como Kaiser da Alemanha. Um novo país nasceu, foi unificado. A festa foi feita no Palácio de Versalhes e os franceses tiveram que pagar pela festa, tiveram que pagar uma indenização milionária de 5 bilhões de francos ouro e entregar para a Alemanha uma região riquíssima em minério de ferro e carvão, chamada Alsácia-Lorena. E o ressentimento francês criará um sentimento de revanche e pode ser considerado um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. Beleza, classe? O tratado de paz imposto pelos alemães foi pesado. A França deveria reconhecer o recém-formado Império Alemão, pagar uma dívida de mais ou menos 5 bilhões de francos e, talvez o mais doloroso, eles teriam que ceder as regiões de Alsácia e Lorena, uma região com alto número de germânicos. A Alemanha ainda ocuparia o norte da França por mais ou menos 3 anos para garantir que a dívida seria paga. Ou seja, a França foi completamente humilhada pela Alemanha, o que criou um sentimento de vingança e revanchismo nos franceses contra os alemães, sendo este um dos principais motivos da França entrar na Entente e, obviamente, na Primeira Guerra Mundial.